Olá, muito boa noite. Hoje é terça-feira, está no ar o nosso Esporte Mais. Você participa com a gente respondendo a nossa pergunta de hoje, que é a seguinte: o Corinthians volta a vencer amanhã? Para responder essas e outras perguntas, Gabriel Plaza, mas não vem responder com o coração, é para analisar friamente. Jamais. Boa noite para você, Roberto. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Esporte Mais. E é isso, eu vou responder com a razão. Vamos ver então como que foi o treino do Corinthians, que está se preparando para enfrentar a Chapecoense novamente. E o Sheik mostrando habilidade como sempre, não deve ser titular amanhã contra a Chapecoense. E aí, Corinthians volta a vencer? Então, é um resultado difícil de prever, né? Porque o Chapecoense ganhou no final de semana, mas o time do Corinthians era um time meio misto. Mas eu acho que a Chapecoense tem grandes chances de, pelo menos, igualar o placar. Na Copa do Brasil não tem mais gol fora. Então, igualar o placar de um gol de diferença e levar a partida para os pênaltis, essa possibilidade é grande. Porém, com o time titular é meio difícil adivinhar o que vai acontecer. Lembrando que no jogo aqui em São Paulo, a Chapecoense no segundo tempo foi muito melhor que o Corinthians. Teve mais finalizações, mais posse de bola. Então, o Corinthians precisa se preocupar jogando fora de casa. Difícil prever esse resultado. E o Osmar Loz, depois do jogo contra a Chapecoense, que perdeu no último minuto, foi muito criticado por escalar um time reserva, dando a entender que não está tão ligado assim no Campeonato Brasileiro, e ele falou sobre esse assunto. Escolhas, né? Claro que jogar todas, ganhar todas é sempre muito difícil. Então, no momento que toma a decisão, amparado pela diretoria, claro, de se preservar os jogadores de mata-mata, aí fica difícil o Campeonato Brasileiro. 12 pontos agora para o primeiro colocado. Dá para dizer que o Brasileirão do Corinthians acabou? Eu acho que a gente ainda está no primeiro turno, né? Claro que quando os resultados se somam, uma derrota da nossa busca, né? Uma aproximação, vitória dos líderes, a distância aumentando, parece que fica mais distante e não parece. Na realidade fica mais distante, mas temos um turno todo para jogar ainda. Temos objetivos ainda de estar no bloco de cima no Brasileiro. Fala com alguns jogadores da saída, eles disseram que a conversa no intervalo já assim, o Corinthians só perderia para ele mesmo, o maior adversário seria o próprio Corinthians. Como é que foi ver do banco, sem conseguir ver a reação do time com o crescimento da Chapecoense? A gente falou, o maior inimigo hoje, pela qualidade do jogo que a gente imprimiu, éramos nós mesmos, né? Era a gente relaxar, a gente perder um pouco do foco, né? Perder as linhas do jogo. E, infelizmente, o futebol tem essas traiçoeirices, né, do jogo, né? É um jogo, tem uma outra equipe, é claro que a Chapecoense tem o mérito de ter feito um jogo que deu certo no segundo tempo. E a gente, no banco, a gente fica aflito, tenta buscar alternativas para mudar o conceito, mas hoje, infelizmente, até no final do jogo, a gente acabou sofrendo a derrota e não só no empate. Pergunta que o torcedor vai se fazer. É outro campeonato, mas a derrota pela maneira como foi, no último minuto, o resultado que estava na mão. O trabalho que vai ter para tirar isso completamente para o jogo de quarta-feira. Não, já tiramos agora no vestiário. São campeonatos distintos, são provavelmente muitos jogadores distintos que vão estar em campo na quarta-feira. E são decisões de tamanho completamente diferentes. A gente vai estar com o ambiente seguro e o ambiente sólido para buscar a classificação. Tá aí o Osmar Loz. Gabriel, essa questão de poupar jogadores, ela vale para todo mundo? Por exemplo, o Palmeiras tem um elenco que lhe dá condição de fazer isso. O Corinthians já não.
O time reserva já não consegue jogar do mesmo nível. Então, essa questão do elenco pesa, tem que priorizar o campeonato de mata-mata. Como que fica essa situação? O time do Corinthians não tem um elenco tão recheado como o do Palmeiras, igual você falou. Mas o calendário do futebol brasileiro é muito apertado, então, para você não perder um jogador importante um pouco mais para frente, é importante você revezar, rodar esse elenco para dar tempo de jogo para todos os jogadores e você, como eu disse, não perder os jogadores importantes lá na frente. Então, Corinthians sim deve fazer esse rodízio de jogadores e a culpa não é do Osmar Loss, principalmente contra times que não estão tão bem na tabela, que é o caso da Chapecoense, que estava na zona de rebaixamento até essa rodada. Então era o caso de poupar jogadores, mesmo não tendo um elenco tão recheado, era o caso de poupar jogadores para sim dar mais chances de seguir na outra competição, que no caso é a Copa do Brasil, que dá vaga direto para a Libertadores, o que eu acho mais difícil para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato, apesar de ter aumentado o número de vagas, é um campeonato um pouco mais difícil de chegar lá nas 6 primeiras vagas e conseguir um lugar na Libertadores. Pois é, vamos falar do Santos então. O Gabigol deu uma entrevista para a TV do clube e falou que está muito animado, muito confiante para dar uma reviravolta sobre o Cruzeiro amanhã. Gabriel, segunda-feira de bastante trabalho pro elenco, né? Academia pela manhã, à tarde treino aqui também no CT do América. Como que vocês se sentem fisicamente? Agora um pouco cansado, normal, até pelos treinos e também pelo jogo de ontem. Mas eu acho que a gente está recuperando bastante, até porque o jogo foi às 11 e isso ajuda um pouquinho, que a gente tem praticamente 2 dias, contando com hoje, tem amanhã também. Claro que a gente fica um pouco cansado pela rotina de jogos, de viagens, mas creio que para quarta-feira vai estar todo mundo inteiro e com muita vontade de jogar. A gente tem um grande jogo na quarta-feira contra o Cruzeiro e você na carreira tem um gol contra o Cruzeiro que foi numa Copa do Brasil, né, na semifinal. Quanto que isso te ajuda e te motiva a buscar outros gols para ajudar o Santos a passar de fase? Eu acho que é uma inspiração, né? A gente sabe que é um grande jogo contra uma grande equipe. Isso motiva qualquer um, até pela camisa do Santos, e saber que é uma decisão, que nomes ficam marcados nesse tipo de jogos. Então, acho que é uma inspiração muito grande para mim e para todos os companheiros. Pra gente poder fechar, o que o Santos precisa fazer para passar de fase? Olha, eu acho que jogar junto, muito compacto, ter bastante a bola. A gente sabe que se tomar um gol fica muito mais complicado, então ter muita calma, muita sabedoria. A gente tem hoje e amanhã para conversar também. Então, para criar situações para a gente conseguir ser superior a eles e ganhar e classificar. Parece que o Santos, e tem que acreditar mesmo, acredita em uma reviravolta. O técnico Cuca não vai poupar jogadores, vai com força máxima, acreditando que dá para vencer o Cruzeiro em Minas Gerais. Como eu disse, a Copa do Brasil é um campeonato que dá uma vaga na Libertadores com menos trabalho. É um campeonato mata-mata, um tiro mais curto do que 38 rodadas. Então, para o Santos se classificar para a Libertadores do ano que vem, que é o grande objetivo do time, a Copa do Brasil é um caminho mais fácil. Então, é importante o Cuca colocar os jogadores principais para esse confronto contra o Cruzeiro, não poupar ninguém, mas mesmo assim tomar cuidado com o Campeonato Brasileiro, porque tá na zona de rebaixamento, o perigo de cair é real. Então, o Santos tem essa faca de dois gumes, mais ou menos o que aconteceu com o Palmeiras em 2012, que priorizou a Copa do Brasil, só que caiu para a Série B no campeonato. Então, fica aí meio paralelo, mas o Santos tem sim que ir para cima do Cruzeiro, tem condições de ganhar, não pelo que vem jogando, mas sim pela camisa, pelo peso da camisa. Então tem que ir pra cima mesmo para tentar a classificação. Vai ser um grande jogo e resta ao torcedor do Santos torcer muito. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o Esporte Mais, agora para falar do São Paulo, líder isolado do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem um jogo importante na quinta-feira contra o Colón pela Copa Sul-Americana. Perdeu em casa por 1-0 e agora tem que virar a partida lá na Argentina. O técnico Diego Aguirre disse que vai poupar o Diego Souza, que está um pouco desgastado, mas no geral vai com força máxima para a Argentina. E a gente vai falar também dessa declaração do técnico que diz que os jogadores estão vivendo um grande momento dentro e fora do gramado. Falei pra ele, dá uma pra trás, uma que ele deu foi gol. Valeu, canalha! Pelo amor de Deus! Chapada do Nenê! Graças a Deus a chapada do Nena, tava alguns jogos já sem marcar. Mas, pô, o mais importante pra mim é a felicidade e a vitória. Aí eu fiquei grato, né? A torcida aí ficou gritando e falando da chapada do Nenê ali depois do jogo. Nada mais justo do que dar a camisa pra torcida, então muito feliz com essa vitória. Ela foi lenta, mas como ele esperava do outro lado, não chegou. Pô, tem meu especial no pique. Sim, deu impedimento meu? Impedimento eu falei ainda, impedido tá impedido desde que eu tava junto. É, com certeza, graças a Deus, né? É verdade, infelizmente o Nenê estava impedido, mas foi uma jogada bem trabalhada, um contra-ataque bem trabalhado, então. Mas o importante é que o São Paulo saiu com a vitória e conseguimos esses 3 pontos aí. Golaço do Reinaldo, pena que não valeu. Gabriel, é claro que o que manda é dentro do gramado, os jogadores fazendo gol, defendendo e tudo mais. Mas essa amizade deles fora de campo faz a diferença também? Faz muita diferença, o Reinaldo é uma figura, né? Muito engraçado. Mas o vestiário ter um bom clima, os jogadores se entenderem, não ter aquela rixa de, por exemplo, o Nenê e Diego Souza, que são 2 grandes jogadores com uma grande história dentro do futebol, fazerem 2 grupinhos, eles se ajudando dentro de campo é o que tá fazendo o São Paulo dar certo. E tá todo mundo jogando bem, todo mundo se entendendo, todo mundo muito entrosado. A gente vê pela conversa deles no vestiário, vê também dentro de campo o passe que o Nenê deu agora pro gol que o Reinaldo fez, que estava impedido. Ele só ouviu, provavelmente, a gente não sabe que a gente não tá lá, mas provavelmente ele só ouviu o Reinaldo chamando a bola e tocou para ele e resultou o gol, mas estava impedido. Então, esse entrosamento que o elenco do São Paulo tem, principalmente por causa do Aguirre, é o que está fazendo total diferença no time de São Paulo. Também um pouquinho da sorte, porque time que quer ser campeão tem que ter um pouco de sorte. Legal, vamos falar um pouquinho do Palmeiras, que com a intenção, com o objetivo de se tornar um clube cada vez mais mundial, contratou um jogador, um atacante japonês.
bom reforço para o Palmeiras? É claro que não é para já, é um jogador para ser lapidado, para o futuro. A gente não tem boas referências de jogadores que vieram do futebol asiático para cá. Um exemplo é o Zizal, que jogou no Corinthians. Todo mundo achava que ele era um craque, jogou 15 minutos de um jogo, 20 minutos de outro jogo, nunca mais entrou em campo. Então, o que o Palmeiras tem planejado para ele, que é trazer ele, colocar ele para treinar nas categorias de base, disputar campeonatos pelas categorias de base, para depois sim subir profissional, é uma tentativa válida. Mas mesmo assim, eu não acho que o Palmeiras precisava ir atrás de um reforço. Tem grandes jogadores na própria base do clube. Tem o Alanzinho, que é um jogador de 17 anos, vai fazer 18 anos agora. É um craque de bola, foi campeão agora pela seleção sub-17. Então, tem no seu elenco da base jogadores que podem subir profissional e surtir efeito. Não precisava trazer de fora. Mas trouxe, então tem que dar estrutura pro jogador para ver se ele realmente é a promessa que todo mundo espera ou se ele é mais uma mentira do futebol, que tem muitas por aí. Você acha que com uma contratação como essa tira a oportunidade de um garoto da base? Eu tenho certeza, porque geralmente funciona assim, quando o jogador é contratado, pagaram para ele vir, ele vai jogar. Porque tirou dinheiro do seu cofre para trazer esse jogador. O jogador que está lá, o único gasto que você tem com ele é salário. Então, você precisa vender o jogador que você trouxe mais caro do que você comprou. Então, você tem que dar tempo dele jogar. Então, eu acredito que perde a oportunidade alguns jogadores que têm um futuro gigante aí. O Santos revela jogador todo ano, o Corinthians revelou grandes jogadores agora. Palmeiras, nos últimos anos, só me lembro do Gabriel Jesus. Então tem que dar mais oportunidade para os jogadores da base, que existem bons jogadores lá e não precisa trazer de fora. Para a gente encerrar, mais algum palpite? Palpites para a Copa do Brasil amanhã. Pênalti Chapecoense e Corinthians. Palmeiras, quinta-feira, passa pelo Bahia. Santos e Cruzeiro. O Cruzeiro passa. São Paulo e Colón. São Paulo e Colón, acho que o São Paulo vai ser eliminado nesse jogo. Tá, mas Corinthians nos pênaltis perde ou avança? Eu acho que perde. Eu acho que... Com o coração doendo, você falou isso. Eu acho que perde, não é com o coração doendo. Chapecoense, um grande time, maior verdão do Brasil. Torcendo muito pela Chape. E eu acho que o Corinthians perde. Pois é, fala do Corinthians e ainda dá uma cutucadinha no Palmeiras falando da Chape. Pessoal, Esporte Mais vai ficando por aqui. Na quinta-feira a gente está de volta ao vivo nesse mesmo horário.